Segundo a Bíblia, Deus criou os luminares para servir de sinais. Agora, qual é a importância que tem esses sinais para o calendário bíblico? Nós vamos saber após a vinheta. A base da nossa argumentação será Gênesis 1, 14 a 19, que diz o seguinte: E disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles quem? Os luminares, para sinais. Então os luminares vão dar sinais. E para que são esses sinais? Para tempos determinados, para dias e anos. Então eles vão dar sinais que determinam dias, anos e tempos determinados. E quais são esses grandes astros aí, luminares que foram criados? Está escrito aqui, ó. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Então, o sol, a lua e as estrelas foram feitos para sinais, para tempo determinado, para a contagem de dias e para a contagem de anos. Agora, como vai ser isso? Nós vamos entrar diretamente ao assunto a partir de agora. Primeiramente, nós temos que entender o que são sinais aqui, ó. Então, o significado de sinal é expressão, gesto ou qualquer outra manifestação feita com o intuito de avisar, advertir, mostrar ou conjecturar alguma coisa. Sinal com a mão, sinal de trânsito, sinal de chuva. Então, o que significa isso? Que Deus fez os astros para mostrar, para orientar, para avisar, para advertir quando começa o dia, quando começa o mês, quando termina o dia, quando começa o ano, quando aos tempos determinados. Então Deus fez os astros para dar esta orientação e nós vamos mostrar cada uma a partir de agora. O primeiro astro que nós vamos falar é o Sol, tá? O Sol dá sinal do término do dia e do início do dia. Então, Levítico 23, 32 fala aqui, ó, de uma tarde a outra, ou seja, do período onde o sol se põe até o outro pôr do sol. Então, o sinal visível que o sol dá pra gente é esse aqui, ó. Esse é o sinal visível, o pôr do sol. De maneira bem simples, o dia bíblico ele é assim, ele inicia à noite. Aí você tem o período diurno, que é o período onde tem a iluminação solar, e ele termina à tarde. Então, enfim, se você está vendo um texto bíblico onde está falando sobre janta, ceia, você está falando sobre um evento que está acontecendo no início do dia. Se você está vendo algo acontecendo no período diurno, então você tem que entender que está acontecendo na metade do dia. E se você está falando de uma coisa, um acontecimento que está sendo feito à tarde, está sendo feito no final do dia. Agora, as estrelas e o sol são sinais para... Aí vamos lá, início do ano religioso, início da estação da primavera, início da colheita Abibe. Nós vemos aqui em Êxodo 12, do versículo 2 e 3, que diz que aqui é o primeiro mês do ano, tá? Então é o início do ano. E esse início do ano está relacionado à Páscoa. Agora, quais sinais que o céu, as estrelas, o sol dão para determinar a Páscoa? Nós vamos ver a partir deste momento. Foi observado que o ciclo anual, o sol, ele fica mais ou menos 30 dias alinhado a uma constelação do zodíaco. E as constelações do zodíaco são 12. Áries, Touro, Gêmeos, Virgem, Escorpião, Libras, Leão, Câncer, Peixes, Aquário, Capricórnio e Sagitário. Em um período do ano, aproximadamente 30 dias, o Sol está alinhado a uma dessas constelações, fazendo com que visivelmente seja visto sinais aonde eles podem iniciar e terminar o ciclo do ano. Seguindo esta lógica, nós colocamos aqui o Sol alinhado à constelação de Peixes. A Lua está entre o Sol e a Terra, mostrando que estamos em uma Lua nova. O observador aqui na Terra, no pôr do Sol, eles vão ver a constelação de Áries no céu, ou Carneiro, e isso que vai determinar, este é o sinal que vai determinar que estamos falando
do primeiro mês do ano religioso. Nós vamos fazer a prova aqui científica do que eu estou mostrando. Então aqui nós temos o programa Solar System Scope e também temos aqui um conversor de data, aonde eu coloquei dia 1º de Nissan de 5.784, que caiu no dia 9 de abril de 2024. Então tá aqui, 9 de abril de 2024. Então no Solar System Scope tá aqui, ó, a Terra aqui, a Lua aqui, o Sol aqui, alinhada à constelação de Peixes, e a constelação de Áries está no céu e vai ser visível no pôr do sol, como eu coloquei. Para não ficar apenas com uma fonte só, nós vamos mostrar uma outra fonte. Aqui nós estamos com outro programa. Esse aqui é o Stellarium, céu de Jerusalém, você vê aqui embaixo. Então, nós temos aqui dia 9 de 4 de 2024, no pôr do sol, o sol está se pondo aqui, a Lua está aqui e nós temos a constelação de Áries aqui. Aqui está no pôr do sol, tá vendo aqui a linha do horizonte, aqui é o lado onde o sol se põe. E então no céu vai estar aqui a constelação de Áries visível após o pôr do sol. O mês de Nissan também é conhecido como o mês do Abib, que é da festa das colheitas. Então tem que ser num tempo determinado, e o tempo determinado que o Nissan tem que ocorrer é na primavera. Isso está descrito em Êxodo 23, 15 a 16, que diz o seguinte: a festa dos pães asmos, ela fica num tempo apontado no mês de Abib. Isso, não lembra dos tempos determinados? Então, exatamente, é isso, o sinal que nós estamos procurando. E é a festa da colheita, a saída do ano, ou seja, o princípio do ano. Como é que funciona isso? Vamos lá. Segundo o dicionário Strong, Abib, ele é fresco, espigas novas de cevada. Então está ligado à formação da espiga da cevada. É o mês da formação da espiga da cevada, época da colheita Abib, o mês do êxodo da Páscoa. Então isso ocorre em março e abril, por isso é tão importante a forma que nós mostramos. Por quê? Segundo a enciclopédia judaica, a cevada ela é semeada, lançada no outono, e ela começa a sua colheita em abril. Então funciona mais ou menos assim: em outono se joga a semente no solo, no inverno aqui ela começa a germinar, e aqui na primavera você já tem os brotos da cevada para ser colhido e fazer a apresentação dos primeiros frutos. Então funciona mais ou menos assim, ó. No outono, né, entre Tisri, Mashvan, Kislev, aqui você tem o outono, e aí a germinação aqui começa em Tevet, Shevá e Adar 1 e 2, e Nissan começa a colheita Abib. É dessa forma que é feito, por isso que é tão importante os sinais que o Sol dá para se determinar a primavera. Independentemente da sua cosmovisão, a evidência da primavera está ligado ao movimento aparente do Sol, aonde o Sol está aproximadamente ali em março e abril andando, né, sobre a linha do Equador, tá? Então é mais ou menos assim que a ciência moderna coloca. O Sol está aqui, e aqui em março e abril o Equador aqui é o ponto mais iluminado. Isso é a evidência da primavera no hemisfério norte, tá? Na visão da Terra plana é a mesma coisa. O Sol vai estar aqui na linha do Equador, né, navegando na linha do Equador. Então, em ambas cosmovisões, a evidência da primavera no hemisfério norte é em março e abril. O Sol está aparentemente na linha do Equador. Isso que eu estou colocando não é nada novo. Isso que eu estou colocando é apenas o que está registrado na história, e isso era muito conhecido no tempo antigo, tá? Nissan é o mês de Abib e o Sol que determina. E aqui nós temos aqui uma fonte histórica. Flávio Joséfo, na História dos Hebreus, ele diz o seguinte, ó: o mês xântico, que se chama Nissan, é quando começa o ano. No 14º dia da Lua, quando o Sol está na linha de Áries, ou seja, isso é uma realidade hoje, como foi uma realidade no tempo de Jesus e também no tempo de Levítico 23, Números 9, Deuteronômio 16, que diz que o seguinte, que no 14º dia do mês de Nissan, o Sol ele sempre esteve na linha de Áries, fazendo com que 14 dias antes o Sol estava alinhado à constelação de Peixes, como eu mostrei.
após definir que o mês de Nissan, a constelação visível no céu, é a constelação de Áries, automaticamente você define quais são as constelações visíveis nos meses seguintes. Tá? Então no mês 2 vai ser a constelação de Touro, no mês 3 a constelação de Gêmeos, no mês 4 a constelação de Câncer, no mês 5 a constelação de Leão, no mês 6 a constelação de Virgem e no mês 7, que é o Ano Novo Civil, você tem a constelação de Libras, Balança, que é o mês aqui onde tem o perdão, né? Balança, perdão, julgamento. Então nós temos aqui a constelação de Libras no céu visível, tá? Marchivan, nós temos a constelação de Escorpião, no mês 9, que é Kislev, nós temos a de Sagitário, no mês de Tevet, que é a constelação de Capricórnio, que é o mês 10, o mês 11 nós temos Aquário, assim nós temos no mês 12, Adar ou Adar 2, a constelação de Peixe, como nós mostramos desde o começo do vídeo. Espero que você esteja entendendo que os sinais que a Lua, o Sol e as estrelas dão para marcação, para orientação sobre o calendário é de grande importância. Mas e a Lua? Para que serve a Lua? Qual é o sinal que a Lua dá, né? Ela dá o sinal para a marcação do início dos meses. Números 28:14 diz o seguinte: este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Então a lua, ela determina o início do mês. Existe a lua nova astronômica e a lua nova observacional. A lua nova astronômica é quando a lua está muito próximo do sol e não é possível ver nada sobre a lua, tá? Então a lua não dá sinal. Como o nosso calendário é observacional, então a lua tem que dar sinal e é esse o sinal que a lua dá, né? É quando o sol já está um pouco afastado da lua e podendo, assim, no pôr do sol, a lua, ela dá o seu primeiro sinal. Então esse aqui é o sinal que iniciou, que aquele dia que vai iniciar naquela noite é o primeiro dia do mês. Então esse é o sinal que é visível no céu, que determina o início do mês. E este relatório foi feito no domingo, dia 2 de outubro de 2016, pelos judeus caraítas. Está aqui todas as testemunhas que fizeram essa foto relatando que ali iniciava um mês. Aqui, no vocábulo Lua Nova da Enciclopédia Judaica, traz uma revelação muito importante, que é, no período da Lua Nova, era, nos tempos pré-exílicos, celebrado pela cessação do trabalho, ou seja, era um sábado, a Lua Nova era um sábado. Era superior até mesmo ao dia de sábado do sétimo dia. Opa! Então nós temos aí a Lua Nova sendo um sábado e ainda entendida como superior ao sábado do sétimo dia da semana. Como funciona isso? Para nos auxiliar aqui na explicação, nós vamos usar um livro não religioso, um livro acadêmico chamado História do Calendário, feito pela Universidade de São Paulo. Aqui na página 27, o vocábulo mês aqui. Ele diz o seguinte: o mês tem em comum com a semana a sua origem, que vem da observação da lua. O homem observou que, entre uma lua nova, havia regularidades, transcorria certos números de dias certos, e que o tornava próprio para a referência de acontecimentos. Nesta lua, na lua passada, há duas luas. A rigor, esse período era igual a 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2 segundos. Mas em recuados tempos, tal precisão seria dispensável. Poucas atividades esporadicamente precisava contar minutos ou segundo, bastava o número de dias. Mais tarde, a consciência de que o mês continha todas aquelas frações alongou a sua duração para 30 dias. Aqui ele continua: o mês era, portanto, lunar, o primeiro calendário usado pelo homem. Nas civilizações mesopotâmicas, foi o calendário da lua. A importância do satélite na contagem do tempo entre os homens primitivos é demonstrado pelo uso generalizado nos mais diversos povos. Os índios brasileiros contavam o tempo pela sucessão das lunações. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais simples do que a gente acabou de ler. Então, o início do mês foi entendido como um sábado para os judeus e para os israelitas, né? E é o início do mês, a lua nova, tá? Então, depois da lua nova, era composto os 28 dias, era o tempo restante do ciclo, que foi dividido por é aí que entra a ideia da origem da semana, está vinculada à observação da lua. Foi observado que 28 dias restantes do ciclo
dava 4 semanas de 7 dias, e daí vem a semana. Então, 29 dias era composto o mês, e isso era suficiente. Com o passar do tempo, eles perceberam que tinha algumas horas restantes, faltantes, e aí foi que houve o alongamento do mês para mês de 29 dias e também teve mês de 30 dias. Então, teve meses de 1 dia de lua nova ou 2 dias de lua nova. É isso que está dizendo o texto. Depois dessa afirmação que eu fiz, né, muitas pessoas vão falar, mas os judeus não defendem isso que você está falando. Aí que você se engana, porque no livro Enciclopédia Judaica no Vocábulo Semana diz aqui exatamente isso: conexão com as fases lunares. Está corroborando com o contexto histórico que eu acabei de mostrar. Para evidenciar aquilo que nós acabamos de ler no livro histórico com a Enciclopédia Judaica, nós vamos continuar aqui a leitura. Olha só o que diz aqui. A divisão quadripartida do mês evidentemente era usada entre os hebreus e outros povos antigos, exatamente o que está falando lá no livro que nós lemos. Mas não está claro qual foi o primeiro que começou, né? Aqui está uma tradução meia Google, mas é isso que está falando. Não está claro onde começou, com quem que começou. Aí ele fala, é desnecessário supor, entretanto, que ela tenha derivado dos babilônicos. Por que não pode falar que os hebreus puxaram dos babilônicos? Ele explica, pois é igualmente possível que a observação das 4 fases da lua tenha levado os nômades hebreus de forma espontânea e independente a inventar o sistema de divisão do intervalo entre sucessivas luas novas. Então, tá aí. Ele está dizendo exatamente que o texto histórico também disse, né? Que espontaneamente os povos foram tendo o calendário parecido por causa da observação do mesmo astro. Então, como que ficou, né, de forma bem simples aqui? Vamos lá. Aqui, primeiro sábado, iniciou o sábado, né, iniciando o mês, um sábado, a lua nova. E você tem um outro sinal que é o sábado do final da semana de trabalho. Então você tem esses 2 sábados aqui que serve como sinais para a organização do mês, do calendário. E entre o sábado mensal e o sábado semanal, você tem a semana de trabalho. Nesse momento eu gostaria de pedir que você que não é inscrito no canal se inscreva, dê o joinha, compartilhe com seus amigos e entenda que essa informação você só vê aqui nesse canal. Uma coisa que geralmente acontece é as pessoas pegarem, depois de toda essa explicação, elas perguntarem: é a lua que determina os dias semanais? Eu vou te responder de modo direto, entenda. Não é a lua que determina os dias semanais. O que determina os dias semanais está escrito na Bíblia. Diz o seguinte: os dias semanais são 6 dias trabalharás. Então são 6 dias que pode trabalhar. E nesses 6 dias fará toda a sua obra. E aí, depois desses 6 dias, você tem mais o 7º dia desta semana, é o sábado semanal. Então, o que determina os dias semanais é a semana de trabalho. Agora, tem sinal que determina os dias semanais? Sim, tem o sinal. Isso. Porque toda semana de trabalho inicia após um sábado, seja ele mensal ou semanal, porque é dia de trabalho. A semana é de trabalho, ela inicia com dia de trabalho. Nós vemos isso evidenciado no livro de Amós, capítulo 8, versículo 5, que diz o seguinte, ó: quando passará a lua nova? Então tem que esperar passar a lua nova. Para quê? Para vendermos o grão, ou seja, para trabalhar. De forma mais simples, para iniciar a semana de trabalho. E aí ele fala: quando passará o sábado semanal? Para quê? Para que abrimos os celeiros de trigo, ou seja, para trabalhar. Então, você tem que esperar passar a lua nova para começar a semana de trabalho, e você tem que esperar passar o sábado semanal para iniciar uma nova semana de trabalho, e isso daí é muito simples. Geralmente, após escutar essa minha argumentação, as pessoas elas voltam para Gênesis e diz que ali a semana de Gênesis não pode ter vínculo nenhum com a lua nova por causa que os astros foram feitos no 4º dia.
E eu concordo com vocês, porque eu já disse que semana de trabalho não depende da lua, depende dos dias de trabalho, tá? Então foi o que aconteceu em Gênesis, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia de trabalho para você ter o sétimo. Isso eu disse desde o começo. Então, apenas a semana de Gênesis, ela já demonstra aquilo que eu mostrei, aquilo que eu estou falando desde o início. Os dias semanais, eles não têm a ver com o ciclo da lua, ele tem a ver com o trabalho, tá? Agora, o Gênesis não foi uma semana comum, né? Semana de Gênesis não foi uma semana comum, assim como a criação do homem também não foi comum, assim como a criação de todas as outras coisas também não foram uma coisa comum. Isso foi um momento único que teve que acontecer de uma forma diferenciada para dar o início, o start, e depois disso foi tendo gestações, nascimento, mistura entre raças e assim sucessivamente até chegar ao que temos hoje. Da mesma forma é a semana. Ele criou os dias semanais com o trabalho, criou o astro no quarto dia e a partir daí os astros foram se organizando e foram dando os seus sinais para a marcação de tempos, de anos, conforme está em Gênesis 1:14. Com tudo isso em mente, aí começa a ter sentido o que nós lemos lá na Enciclopédia Judaica, que o sábado de lua nova, ele era até mais importante do que o sábado semanal. Isso por quê? Porque o sábado da lua nova orienta para o início da semana de trabalho, a primeira semana de trabalho. Dessa forma, o ciclo da lua, ele tem uma divisão perfeita, que é primeiro dia de lua nova, sobra 28 dias, e aí esses 28 dias você tem 4 semanas de 7 dias. Não é perfeito? Segundo esse livro aqui, o calendário judaico, ele fala que o mês aqui judaico tem 29 dias, que é chamado incompleto, porque ainda sobrou aquelas horas que nós vimos, aquelas 12 horas. E aqui, quando ele tem um mês de 30 dias, é porque está completo. Usou aquelas 12 horas restantes, mais as 12 horas do outro mês, e você tem aí o mês de 30 dias. E quando o mês é de 30 dias, o primeiro dia do mês é lua nova, Rosh Hodesh, e o último dia, que é o dia 30, o 30º dia, ele também é considerado um Rosh Hodesh, que seria, no caso, lua nova. Então você tem, nos meses de 30 dias, a lua nova no primeiro dia do mês e a lua nova fechando o mês. A partir de agora, nós apenas com texto bíblico e respeitando todas as argumentações utilizadas até aqui, sendo histórica, científica e também bíblica, nós vamos montar, harmonizar, colocar no gráfico toda a explicação para mostrar para vocês como era o calendário bíblico do tempo antigo, tá certo? Então vamos lá. Era da seguinte forma como está descrito em Ezequiel 46:1. Assim diz o Senhor Deus, a porta do ato interior que dá para o oriente estará fechada durante 6 dias de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá e também no dia de lua nova se abrirá. Então como que nós desenhamos aqui? Aqui nós colocamos porta do átrio aberta, porta do átrio fechada, como diz Ezequiel 46. Aqui nós temos os dias do mês, primeiro dia do mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo dia do mês. E nós temos os dias semanais, primeiro dia da semana, segundo dia da semana, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo dia da semana. Então, nós iniciamos o mês, né? Aqui, né? Também no dia da lua nova ela se abrirá, então o mês inicia aqui com a porta do átrio aberta. Este daqui é o primeiro dia do mês. Este daqui é o sinal no céu que iniciou o mês, que é no pôr do sol do último dia do mês anterior. Você vai ver esse sinal no céu apontando que aquele dia, aquela noite que está iniciando, é o primeiro dia do mês, tá certo? E aí se cumpre esse texto aqui. Quando se abrirá, quando passará a lua nova para vendermos o grão? Ou seja, quando passará a lua nova para iniciarmos a semana de trabalho? Então, passando o dia de lua nova, você começa a semana de trabalho e é assim que inicia o mês. Seguindo o texto bíblico,
aí nós passamos para esse ponto. Estará fechada durante 6 dias que são de trabalho. Então aqui entrou porta do átrio fechada. Nós estamos então aqui no dia 2 do mês, primeiro dia da semana de trabalho. Então o sinal no céu vai ser esse daqui e vamos passando aqui dia a dia. Terceiro dia, quarto, quinto, sexto, sétimo dia do mês, sexto dia da semana de trabalho, e aí você tem o oitavo dia do mês, sétimo dia da primeira semana de trabalho, e entra nessa parte do texto. Mas no dia de sábado ela se abrirá, porta do átrio aberta, dia 8, sétimo dia da semana, sábado, e é esse o sinal que você vai ter no céu, demonstrando, apontando que está no sábado da primeira semana, tá certo? Então, aí se cumpre. Quando passará a lua nova para que vendemos o grão? E aí nós estamos nesse outro ponto. E o sábado? Quando passará o sábado para abrirmos o celeiro e diminuirmos o ciclo? Ou seja, quando passará o sábado semanal para iniciarmos uma nova semana de trabalho? É essa que é a pergunta. E aí nós entramos de novo nessa parte do texto que estará fechada durante 6 dias de trabalho, né? Então, fechou a porta novamente, dia 9 aqui, primeiro dia da segunda semana, e você tem este sinal no céu. E aí nós vamos passando dia a dia, até chegar no 15º dia, que seria, no caso, o segundo sábado semanal da segunda semana, e aí entra nessa parte do texto mais um dia de sábado, ela se abrirá, porta do átrio aberta, dia 15, o segundo sábado dentro do mês, e você vai ter o sinal da lua cheia no céu. Fechando a porta do átrio, como está escrito aqui, e estará fechada durante 6 dias que são de trabalho. Fechou aqui de novo a porta do átrio no 16º dia da lua, primeiro dia da semana, você tem esse sinal aqui no céu, e aí nós vamos contando aqui a segunda semana. 17, 18, 19, 20, 21, 22. No 22º dia você vai ter este sinal no céu. E aqui nós entramos no texto mais no dia de sábado. Ela se abrirá, a porta do átrio aberta, sétimo dia da terceira semana, no dia 22. E esse é o sinal que você vai ter no céu, para você ver como todos os dias, por causa da lua nova, você vai tendo sinais automaticamente no céu, mostrando em qual dia da semana nós estamos dentro do mês. Passando este dia, este sábado, nós entramos então agora na última semana de trabalho. Aí nós entramos de novo no texto, estará fechado durante 6 dias que são dias de trabalho. Aí nós entramos aqui no primeiro dia da semana, 23º dia do mês, e nós temos esse sinal no céu. Então vamos contar agora dia a dia, 24, 25, 26, 27, 28, 29. No 29º dia do mês, é o sétimo dia da quarta semana, você vai ter a lua nova astronômica. E aí as pessoas já vão ficar na expectativa de visualizar, no pôr do sol desse dia, a lua nova, tá certo? O sinal da lua nova para dar início ao novo mês. Neste caso aqui, a lua nova está ainda próxima do sol e o sinal não vai ser visível no céu automaticamente. Então, como nós já tínhamos visto, esse daqui vai ser o 30º dia. Então, este mês em questão aqui, ele vai ter o dia de lua nova fechando também o mês. Então, vai ter 30 dias esse mês. Dessa forma, ele tem certeza que o dia seguinte, previamente, por causa da sincronia toda harmonizada, de uma forma bem amarrada, eles vão saber que depois desse dia aqui vai ser o dia de lua nova do primeiro dia do mês. Aí você tem o sinal no céu com certeza, mesmo antes de ter visualizado, você já sabe que no dia seguinte será o primeiro dia da lua nova do novo mês. Como ficou claro até aqui, o sinal da lua nova como um sábado, ele ajuda a orientar o resto da semana de trabalho, Então, dessa forma, faz com que fique amarrado e a pessoa consiga previamente saber quando será a lua nova. Poucos textos dá para a gente ver isso na Bíblia, porque ninguém vai escrever sobre isso, mas nós vemos as evidências na Bíblia. E o texto de 1 Samuel 20:18 mostra muito bem isso aqui. Aí
Davi encontrou com Jonathan e Jonathan disse para Davi, amanhã é lua nova. Quando que Davi encontrou com Jonathan? No dia 29. Por que que nós temos a certeza disso? Porque amanhã é lua nova, depois do dia 29, do 29º dia da lua, com certeza, no outro dia é o dia da lua nova. Se fosse no tempo de hoje, Jonathan jamais poderia prever que amanhã seria o dia da lua nova, porque dependeria do sacerdote, das testemunhas, visualizar a lua nova para determinar que naquele dia seria, na noite que estava iniciando, seria de lua nova, tá? No entanto, Jonathan encontra Davi no período diurno com toda certeza, e ele já sabia que no outro dia seria dia de lua nova. Isso demonstra que ele tinha uma sincronia que dava para prever quando seria a lua nova. E a única forma que tem como prever quando será a lua nova, sem depender do visual, é da forma que eu coloquei dentro do calendário, porque os dias estão amarrados dentro do ciclo lunar. Talvez você já leu isso diversas vezes, mas não reparou que Jonathan alerta Davi que ele iria estar ausente 3 dias que não são dias de trabalho, que são dias de sábado, que o rei aguardava ele. Tá aqui, amanhã é lua nova, ausentando-te tu 3 dias. Foi 3 dias. E quais são os 3 dias? Dia 29, o primeiro dia. Dia 30, primeiro dia da lua nova, segundo sábado, que ele ficou ausente. E no terceiro dia, primeiro dia do mês, o segundo dia da lua nova é o terceiro sábado que ele estava ausente. E Jonathan só poderia alertá-lo desta forma se fosse no calendário da forma que eu estou falando, que é o texto bíblico. Porque no tempo de hoje, da forma que é o calendário de hoje, seria impossível Davi ser alertado desta forma. Para ilustrar o quão importantes são os sinais que o céu vai dando para orientação, eu vou fazer aqui um exemplo, né? Imagine, no tempo bíblico, tá? Uma pessoa aqui no barco, um israelita aqui nesse barco, e ele tem um mal súbito e ele desmaia. Passa vários e vários dias desmaiado e ele perde a noção do tempo e ele está em mar aberto, tá certo? E aí essa pessoa encontra uma ilha e fica nessa ilha. Ele para aqui nessa ilha e fica aqui mais e mais dias. Eu lhe pergunto, pensa comigo, como ele vai guardar o sábado se ele não tiver contato com mais ninguém em lugar algum? Como que ele vai marcar o sábado que nós temos hoje? Será que ele conseguiria? Eu sei, você sabe que esse israelita que está na ilha deserta jamais vai conseguir guardar o sábado que temos hoje, porque o sábado que temos hoje simplesmente ele não segue orientação nenhuma para ajustar, para que as pessoas possam se orientar de quando começa a semana de trabalho e quando termina a semana de trabalho. Então não tem referência para poder orientá-lo. No entanto, isso vai contra o que está escrito na Enciclopédia Judaica, vai contra o que está escrito no livro História do Calendário, e nós sabemos, por fatos, que os povos, mesmo distantes, eles tinham semelhança em seu calendário sobre o ciclo semanal. E segundo o texto que nós lemos aí diversas vezes, é justamente com base na visualização da lua que tanto os índios, tanto os babilônicos, tanto os judeus se orientaram e por isso tem essa semelhança no ciclo semanal. Se esse israelita seguisse os sinais que os astros vão dar, ele vai automaticamente sincronizar o seu calendário com o calendário dos outros israelitas que estão espalhados pelo mundo. Basta ele saber Ezequiel 46:1 e Amós 8:5 e executar o que diz o texto, que ele vai sincronizar automaticamente a sua semana com os outros israelitas. Como que ele faria? Ele iria aguardar o dia da lua nova, aí ele esperaria o dia da lua nova, o sinal da lua nova, que é esse aqui. Aí ele viu o sinal da lua nova, ele sabe que aquele dia vai ser o dia da lua nova, então ele sabe que aquele dia é um sábado. Passando o sábado da lua nova, ele sabe que vai iniciar a semana de trabalho, e aí ele já vai automaticamente estar sincronizado com os outros israelitas espalhados pelo mundo. Você pode se perguntar, mas Ronaldo, o que mudou? O que mudou? O calendário bíblico do tempo antigo, ele não é o mesmo do calendário judaico hoje? Eu digo que sim. E o que mudou é muito simples. A lua nova não é mais um sábado.
a lua nova pode ser dia da semana, a lua nova pode ser um sábado semanal. Ela não marca mais absolutamente nada com relação a sábado, ela é um dia qualquer. E aceitando isso como correto, esse texto perde sentido. Quando passará a lua nova para vendermos o grão, porque pode ser na lua nova eles vão poder vender, porque a lua nova já não é mais um sábado. E aqui também perde o sentido. Na lua nova, a porta do átrio vai abrir, mas se a lua nova cair, por exemplo, aqui, no meio de uma semana, num dia da semana onde a porta do átrio tem que estar fechada, o que vai acontecer? Abre ou fecha o átrio? Se abrir o átrio, né, ele vai infringir, porque não vai estar fechado por 6 dias de trabalho, né? Quebrou aqui essa regra. E se porventura ele fechar, vai quebrar essa regra aqui. Também no dia da lua nova se abrirá, então, porque aqui vai estar fechado, porque é dia de trabalho. Então, de uma forma ou outra, não vai estar cumprindo o que está descrito no texto, fazendo assim com que o texto aqui seja ignorado. Como o texto é ignorado, aí faz sentido a semana aqui na enciclopédia judaica, que ele inicia falando que tinha conexão com a fase lunares, só que ele dá uma explicação aqui, ó. Numa data antiga, contudo, esta ligação íntima entre a semana e a lua deve ter sido dissolvida, ou seja, simplesmente eles acabaram com essa conexão, acabaram com essa ligação entre a semana com o dia da lua nova. O dia da lua nova tinha essa conexão porque o dia da lua nova era considerado um sábado mensal, então isso foi dissolvido, sendo a principal causa da semana fixa de 7 dias. Então o que causou isso? Foi a semana ser fixar a semana com 7 dias, né? Contar somente a semana, independentemente do sábado da lua nova. Com toda a probabilidade de predominância do 7º dia como um sábado, ou seja, só existe um sábado agora, que é o sábado, estou falando um sábado normal, né? Um sábado orientador, um sábado de orientação para a marcação do calendário. Só tem um sábado, que é o sábado do 7º dia. O sábado mensal, ele não existe mais. Então, é isso que está falando aqui o texto da enciclopédia judaica, que houve sim uma mudança na forma de enxergar o calendário. Antes o calendário tinha o sábado lunar, que seria o sábado mensal, que depende da lua, para ficar simplesmente fixado no sábado semanal, que depende do trabalho. Então nós concluímos que o calendário que temos hoje, a semana é fixa, né, independentemente do mês. O mês pode iniciar no meio da semana e o primeiro dia do mês ele pode ser um dia de trabalho, né, diferentemente do que está no texto bíblico, que o primeiro dia do mês, o primeiro dia da lua nova, ele sempre é um sábado, tá? Então é diferente. Se você pegar hoje, o sábado hoje, e for seguindo para trás, você vai chegar num tempo que você vai cair num sábado de lua nova e você vai ver que o ciclo semanal de hoje não tem nada a ver com o ciclo semanal do tempo bíblico, tá certo? O que ocasionou, né, essa mudança, a necessidade dessa mudança foi a forma que o povo vive hoje, né? Então, foi necessário fazer algumas alterações da forma que os israelitas vivem para poder ter harmonia com o contexto histórico que nós vivemos. Isso tem algum problema? No meu ponto de vista, não. Tá? Porque várias adaptações foram feitas, tanto nas festas como no calendário, para poder viver, né, nos ambientes que agora os israelitas têm que viver, porque agora nós não vivemos no mesmo tempo, da mesma forma que é o tempo bíblico. E então teve várias e várias adaptações, tá? E tirar a lua nova como um sábado foi uma das adaptações, porque eles, como não tem uma ordenança na lei, assim, uma ordenança forte dizendo que na lua nova não se pode trabalhar, eles preferiam, né, deram preferência em guardar o princípio do sábado semanal. Então eles fixaram o sábado semanal e ignoraram a lua nova. Essa foi a adaptação feita e nenhum israelita acha que isso daí está errado, tá? Acho que só traz problema aí na teologia da adventista, eu acho, tá? Então
eles guardam o princípio, e guardar o princípio, penso eu que para o Adventismo traz problema, mas para eles não trazem, então não tem problema nenhum isso. Eu só estou mostrando aqui, não estou falando que você tem que seguir o que eu estou falando, eu só estou mostrando o fato fundamentado e harmonizado com o texto bíblico. Se você tiver alguma objeção, faça o seu comentário, e eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Dessa forma termina esse vídeo, um grande abraço, até a próxima, tchau.